Oi! Agora é uma parte bem gostosa que conta um pouco da história da química e da evolução até a gente chegar nas equações químicas propriamente dito. Tudo antigamente, principalmente na época dos alquimistas, era feito em laboratório, os grandes estudos feitos em laboratório, então era da forma experimental, empírica, que nós chamamos, e isso criou as famosas leis e hipóteses, antes mesmo de definição de átomos, de moléculas, propriamente dito, substâncias. Então nós tínhamos os objetos, os corpos, e em cima disso havia os estudos, queimando, dissolvendo, e eles viam a mudança de coloração, então sempre ficou na cabeça que para ter uma reação química, ao final do processo tem que mudar de cor, ou liberar gás, ou esquentar o recipiente, ou formar luz de alguma forma, conduzir corrente elétrica. Então isso tudo foi se aprimorando. Então, muito mais do que colocar elementos químicos aqui nesse tipo de aula, nós vamos entender a ideia de brilhantes cientistas e a partir do estudo deles, aí sim, as reações químicas, os acertos de coeficientes, chegando até nas diversas multidisciplinas que nós temos, entre elas cálculo estequiométrico, termoquímica, entre outras. Tá? Vamos então tratar das leis que dão as combinações, as chamadas leis da química, que nos dá as combinações propriamente dito. Tá? Basicamente, as leis que deram todas essas bases da química são chamadas lei de combinações da química, dividida em ponderais, que é a lei das massas, que trabalha com massa, dividido em duas grandes frentes, a frente de Lavoisier e a de Proust, cada um com um nome específico, e que estuda dos gases, que foi muito estudada por Gay-Lussac. Então vamos à obra, certo? Lei das combinações químicas, portanto, as ponderais tratam de massa, vamos começar tratando da conservação da massa de Lavoisier. Vamos falar um pouquinho de Lavoisier. Lavoisier viveu no século XVIII, nasceu e morreu relativamente novo, com seus 51 anos. Ele tinha um laboratório enorme, o maior da Europa. Tinha aparelhos, como ele tinha bastante dinheiro, ele era coletor de impostos no final da sua vida, e um dos motivos que fizeram ele morrer na Revolução Francesa, guilhotinado. Certo? Uma mente brilhante, um laboratório maravilhoso. Certo? Ele conseguiu entender muitas das reações daquilo que se acreditava antigamente, certo? Sobre Lavoisier e o seu laboratório maravilhoso, ele percebeu que os cientistas anteriores eles trabalhavam tudo com sistema aberto, reações de sistema aberto, e não poderia precisar muito quanto de massa daria no final do processo. Exemplo, se você pegar o ferro, uma palha de aço, e deixar ele exposto com oxigênio, o que acontece? Se você pesar esse ferro no início, vamos lá, 5 gramas, o oxigênio vem do ar. Esse oxigênio vai enferrujar. No final do processo eu vou ter uma massa maior do que a massa inicial e eles não entendiam de onde que vinha essa massa. Vamos fazer um processo contrário então. O carvão, tenho lá 100 gramas de carvão, ateio o fogo nele e aí no final do processo me sobra cinza. A cinza, certo, desse carvão é muito o quê? Ela absorveu o oxigênio, certo, desse carvão, e aí as massas também são diferentes. Então a gente não conseguia a madeira. Já a madeira, se você queima a madeira, o que sai da madeira? A água, CO2 e sobra cinza, ela vai ficar uma massa menor. Então o processo aberto sempre dava problema. Lavoisier foi brilhante porque ele fez agora os processos em sistema fechado. E aí ele entendeu que, por isso mesmo, ele começa a definir que os corpos, os objetos eram feitos de elementos químicos. E esses elementos químicos reagiam, mantinham as suas massas ao final e formavam novos objetos ou corpos que depois ficou conhecido como substância. Tá? Então dá uma olhadinha aqui. Vamos imaginar e como que ele previu. Vamos colocar, por exemplo, iodeto de potássio em água, misturando
150 gramas de iodeto de potássio em 500 gramas de água aparece límpido. Você não consegue ver o iodeto de potássio dissolvido. Já a mesma coisa com o nitrato de chumbo. Certo? O nitrato de chumbo, você dissolve em água, por exemplo, 500 gramas, também vai estar limpo. Mas se eu misturar os dois, eu vou ter uma massa somada das duas águas de 500 gramas de água, mais as massas dos solutos, vai dar 1.350 gramas e agora ficou uma cor amarela. Então ocorreu uma reação química, mas manteve as massas daquilo que seriam os reagentes. Formei outras substâncias com certeza, porque mudou a cor. E o somatório das massas se manteve. Por que em água é mais fácil de a gente notar? Porque aqui não formou gás, certo? Então, mesmo em ambiente aberto, deu para comprovar a manutenção da massa, certo? Aproveitando ainda o estudo de Lavoisier, é conhecido, a lei da conservação das massas de Lavoisier também é conhecido como antiflogístico. Porque o que era o flogisto? O flogisto foi colocado para a comunidade científica por George Stahl um século antes, então lá pelo século XVII, certo? Em que ele afirmava, principalmente em corpos e materiais combustíveis, que esse material, esse corpo, tinha já essa energia chamada flogisto. Como assim, professor? Vou dar um exemplo clássico. Imagine o zinco, certo? Que é um metal. No final do processo, ao queimar o zinco, no final do processo, nós teríamos a cal de zinco e liberação da energia chamado flogisto. Então, todo material que tivesse essa capacidade, ele era formado de flogisto. O carvão, por exemplo, segundo Stahl, o carvão era puro flogisto, porque ao ser queimado ele desaparecia e virava o famoso carvão deflogistizado. Ou seja, você não via mais o carvão, mas aquilo gerava certa energia, calor, né? O que foi o grande barato de Lavoisier? Priestley e Lavoisier concorrem pela descoberta do oxigênio. Priestley também, na época, fez estudo, mas Lavoisier que lançou o Tratado de Química Elementar em 1788, 89, ele chegou a ser guilhotinado em 1794. E aí ele pegou o oxigênio e fez o estudo com o hidrogênio. Sentando aqui um pouco. Por que ele é conhecido como antiflogisto? Ele percebeu que o oxigênio é que era, na realidade, o responsável por se incorporar, formando óxido, não é? Que a gente sabe que agora formou óxido. Ele era responsável para se incorporar ao zinco, certo? Aumentando a sua massa e liberando calor. Só arrumando aqui os coeficientes e liberando calor. Então, ele cria o elemento químico e alguns elementos químicos tinham o imponderável de ter dentro dele o elemento químico era chamado de princípio, e alguns, e a sua grande maioria a gente sabe que tem, algo chamado calórico, que era o que justificava as combustões. E o oxigênio tinha, o princípio o oxigênio se incorporava ao metal, olha só como explicou melhor, e liberava determinado calor que não se pesava, por ser energia. Mas ele viu que manteve as massas do início ao final. O que era o grande barato do flogisto? Que
essa cal, que ele chamava lá o stal, a cal, na presença do carvão, por exemplo, a cal de zinco, na presença do carvão, voltava a ser zinco. Impressionante isso. Voltava a ser zinco e esse carvão aqui virava o flogisto puro. Hoje nós sabemos que o carvão com o oxigênio refaz e libera gás carbônico, certo? Com o carvão reagindo com o zinco mais o oxigênio, nós sabemos que refazemos o metal e liberamos o gás carbônico, que nada mais era do que esse carvão deflogistizado, que a gente não conseguia ver, porque virava gás, certo? Olha que interessante então. Então, o que era o flogisto? Era um metal qualquer, certo? Que queimado, né? Virava cal e mais o flogisto. Essa cal, na presença de um carvão, que era quase puro flogisto, na cabeça distal, voltava a ser o metal de origem e esse deflogistizado. Acabou tudo isso graças a Lavoisier e as suas experiências da conservação das massas. Entendemos a partir daí que é o oxigênio que fornece o elemento químico para a substância inicial, certo? Que se transforma em uma outra substância e libera calor. Aí sim, na forma, às vezes, de CO2, mas dividiu-se o elemento químico em elemento químico e calórico, que justificava bastante coisa. E aí a gente tem a proporção em massa. Agora nós entendemos Lavoisier. Logo em seguida, vem a lei das proporções fixas de quem? De Proust. Joseph Louis Proust, no início do século, final do século XVIII, início do século XIX, vou pegar aqui uma reação do carvão, que a gente está tratando disso. Ele percebeu que se as massas ficavam mantidas, é porque os elementos químicos se manteriam também nas mesmas quantidades ao final. E eles sempre reagiriam na mesma proporção, chamava por isso que é proporção fixas ou definidas. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. 12 gramas de carbono reage com 32 gramas de oxigênio. Portanto, segundo Lavoisier, vai dar 44 gramas de gás carbônico. Se eu pegar 24 gramas de carbono e mantiver 32 gramas de oxigênio, eu vou formar as mesmas 44 gramas. Mesmo que eu tenha mais carbono, a reação é 12 para 32. Como eu mantive 32, eu só vou conseguir reagir dos 24 com quanto? Com 12. Então, provavelmente eu vou formar gás carbônico e vai sobrar 12 gramas de carvão. Isso é a base do cálculo estequiométrico. Manter as proporções, não adianta eu ter excesso de um se faltar o outro. Dentro da mesma ideia, isso aqui mantém-se as massas. E agora eu entendi que tem que ser proporcional. Não adianta eu ficar colocando por colocar reagente que eu não vou conseguir o produto. Vamos imaginar, então, que 44 gramas é 100% do total da massa. Imaginando que 100%, num total de cada 100 gramas. Nós não conhecíamos o mol, nós não sabíamos a definição de mol. Então criou-se a fórmula, nós estamos agora em Proust. Nós temos a fórmula centesimal. O que é a fórmula centesimal? Ou percentual? Eu não conhecia isso aqui, CO2, mas Proust percebeu que de cada 100 gramas de gás carbônico,
vou pôr sem a fórmula, de cada 100 gramas de gás carbônico, certo? O carbono contribuía com quanto? Ué, se em 44 gramas eu tenho 100%, o carbono contribui com 12 gramas, regrinha de 3, o carbono vai contribuir com isso, certo? E o oxigênio, de 44 gramas em 100%, o oxigênio contribui com 32 gramas X, certo? Bem isso. E aí o que acontece? Só para a gente manter as proporções. Ele percebeu que aqui deu 27,2% e o oxigênio deu, eu já tinha feito a conta para não perder tempo, 77,8%. Posso traduzir isso que para cada 100 gramas, 27,2 gramas é carbono e para cada 100 gramas de gás carbônico, 77,8 gramas é oxigênio. Veja que interessante. Aí eu teria a fórmula centesimal. O CO2 também eu posso escrever, isso muitos de vocês ainda não viram, posso escrever 27,2% e de oxigênio 77,8%. Isso aqui nunca altera, nunca vai alterar. Pode ser, se eu falar em gás carbônico, a proporção do gás carbônico sempre será essa. A proporção do gás carbônico sempre será 27,2% de carbono e oxigênio de 77,8%. Sempre. E aí, é claro, que com a melhoria da tecnologia, chega em 1 carbono para 2 oxigênios. Essa é a fórmula centesimal ou percentual proposta por Proust. Isso aqui é a base de cálculo estequiométrico, tá? Veja a importância de Lavoisier, ele mantém as massas, e Proust agora mantém as proporções dos elementos químicos entre reagentes, que uma vez recombinados formando o produto, certo? Terão o mesmo número de átomos ao final. Vamos agora terminar com um volume, apresentando Joseph Louis. Proust tratou de proporções físicas, agora outro Joseph Louis. Joseph Louis Gay-Lussac, amante do balonismo, estudioso de gases, amava gases, ele percebeu o seguinte, que, por exemplo, para eu formar amônia, vou tentar evitar colocar fórmula, tá? Para eu formar amônia, eu precisava de 4,8 litros de hidrogênio e eu precisava de 1,6 litros de nitrogênio. Aí eu formava a amônia. Quanto de amônia? 3,2. Para não mentir, eu vou pegar bem certinho essas proporções. Isso, bateu. 1,6, 4,8 formava 3,2. Então eu pegava nitrogênio nessas proporções e eu formava isso aqui de amônia. Então, o que ele dizia particularmente? Que quando reagem gases entre si, os volumes dentro das mesmas condições de pressão e temperatura, tem que estar na mesma pressão e temperatura, terá uma razão de números inteiros, geralmente pequenos, entre os volumes dos gases reagentes e os produtos da reação. Tá? Gay-Lussac, então, propõe isso. Aí vem um cara chamado Avogadro. Como ele não consegue provar o que ele vai dizer, isso vira no início do século XIX, vira uma hipótese, em que ele diz o seguinte, olha, se eu colocar gás carbônico aqui,
se eu colocar oxigênio aqui, se eu colocar hidrogênio desse lado, as massas serão diferentes. Mas se tiver na mesma condição de pressão e temperatura, isso aqui, e ocupar o mesmo volume, por exemplo, 1 litro, 1 litro e 1 litro, eu terei o mesmo número de moléculas. Se aqui tiver 4 moléculas, aqui vai ter 4, aqui vai ter 4. Olha que interessante, ele começa a entender que no mesmo volume, mesmo que as massas sejam diferentes, que tem gás mais pesado que o outro, essas moléculas, o que são moléculas? Conjunto de átomos. Terá o mesmo número de entidades, terá o mesmo número de moléculas. Anos depois da morte de Avogadro, foi comprovado que isso era verdade. Isso foi importante porque hoje nós entendemos que isso ratifica o estudo da lei volumétrica de quem? De Gay-Lussac. Por quê? Porque ele explica para mim o porquê que gases, ao contrário de massas, não se somam e pode sofrer contração de volume. Olha que interessante, contração de volume, professor. Contração. Vamos pegar aqui. O que é o nitrogênio? Nitrogênio com hidrogênio formando amônia. Se você fizer o cálculo estequiométrico, 1, 3 e 2, você vai ter um volume, 3 volumes, não vai dar 4 volumes, vai dar 2. Ou seja, a fórmula da contração dos volumes de gás é simples. R menos P sobre R, sendo que R é o número de quê? Volumes nos reagentes. Tenho 4. Quanto que deu no produto? 2 sobre R mesmo. Vai dar 2 sobre 4. Ocorreu uma contração de, multiplica esse valor por 100%, ocorreu uma contração de 50% dos volumes iniciais. Então eu não preciso mais, lembra da história de Gay-Lussac? É 1,6 litros desse com 4,8 desse para formar 3,2 litros desse. Eu não preciso pegar mais esse número fixo, e sim lembrar que é 1 para 3 para formar 2. Tá? Isso é importantíssimo em